Oiê, bem-vindos a mais um episódio do nosso Abelcast. Hoje num cenário diferente. Nós estamos no stand da Abel aqui na Expert XP 2023, o maior festival de investimentos do mundo, e com um convidado muito especial. Ele que é um dos grandes nomes do nosso mercado financeiro brasileiro, sócio fundador da Mauá Capital e também ex-diretor do nosso Banco Central brasileiro. Figueiredo, seja muito bem-vindo para falar com a gente de cenário macro. Gente, a gente vai falar de cenário macro por aqui hoje e queria puxar um gancho inicial para o mercado global. Juros. A gente tem Estados Unidos o maior patamar de juros dos últimos 22 anos. Na tua visão, quando esse cenário deve começar a mudar? Quais são as perspectivas nesse sentido? E vou além, assim, até um passo atrás. A gente começou o processo de redução de juros agora aqui no Brasil. Estados Unidos, primeiro TRI de 2024, a gente deve esperar algum movimento nesse sentido. Pressão inflacionária por lá ainda assusta, com o mercado de trabalho muito aquecido. Então, o que aconteceu com os Estados Unidos e a Europa também, eu diria que a Europa está uns 6 meses atrasada aos Estados Unidos, mas eles estão mais ou menos no mesmo ciclo, né? O que aconteceu foi que tanto os Estados Unidos quanto a Europa, eles demoraram muito tempo para entender que inflação era essa. Faz 40 anos que eles não têm inflação. Ao contrário aqui no Brasil, que a gente tem PHD em inflação. Eles podiam ter ligado para os amigos brasileiros e perguntado: vem cá, como é que eu faço com esse troço aqui e tal de inflação que eu não sei como lidar? O Brasil, como sabe como lidar, ele viu, foi o primeiro Banco Central do mundo a ver que era uma inflação de demanda. Inflação de demanda, como é que você trata? Você tem que esfriar a demanda, os preços se acomodam e segue o jogo. Eles demoraram muito tempo, a inflação ficou alta muito tempo e ela ficou mais forte. Então, o que eles tiveram que fazer foi acabando tendo que subir bem mais o juro do que eles imaginavam e vão acabar ficando bem mais tempo do que imaginavam. Há 2, 3 meses atrás, o mercado achava que o juro ia começar a cair nos Estados Unidos agora. E agora o mercado viu que não é bem assim, que vai ter que ficar provavelmente até o segundo trimestre do ano que vem, talvez até o segundo semestre do ano que vem, né? O que acontece é simples: enquanto a demanda não esfriar a ponto dos preços se acalmarem, não tem o que fazer. Eles foram muito devagar e é um pouco isso que eles estão colhendo hoje. Perfeito. Puxando, a gente falou de inflação aqui, de um modo geral, está estabilizando no mundo como um todo. A gente sabe que a questão de preços de commodities acabam influenciando também nesse aspecto. E daí eu puxo o gancho para o outro lado do mundo para falar um pouquinho de China, né, e entender assim, os dados vieram abaixo do que eram esperados em termos de crescimento nesse primeiro semestre do ano. Eles têm uma meta lá bastante arrojada de um crescimento de 5%. Né? Na sua visão, quais são as perspectivas nesse sentido? E daí também, como que isso impacta na nossa economia? Vamos lá. Primeiro, a China, ela vive um dilema, que o crescimento chinês era muito baseado em investimento em infraestrutura. E eles estão fazendo um shift na economia para ser uma economia mais de consumo. Mas eles estão meio que no meio do caminho. Então, como é que eu faço? Eu preciso que a economia cresça mais, porque ela está muito fraca. Eu vou para a infraestrutura, eu vou tentando ajudar o consumo. Bom, eles estão tentando fazer um pouco dos dois. Eles vivem um ciclo diferente do que o mundo, porque eles lidaram de uma maneira muito diferente do mundo com relação ao Covid. Mais recentemente, eles passaram a conviver com o Covid como o mundo ocidental vive. E o que eles estão fazendo é o oposto do mundo, né? O mundo acelerou muito, agora tem que desacelerar, e eles é o contrário, eles seguraram muito e estão acelerando. Então eles estão meio que na contramão, o que dificulta um pouco eles terem mais crescimento. Mas eles têm feito, eles têm muito mais instrumento ainda para ajudar que o crescimento seja maior. Agora, não vai ser muito maior que 5 e eventualmente não vai ser muito maior que 4 o ano que vem. Que está ok. Não é assim
nada dramático, você esperava 5, veio 2, ou o ano que vem esperava 4, vai vir 2. Não é isso. Mas com o mundo mais frio, eles estão com uma certa dificuldade de acelerar do lado deles. A gente viu impactos disso, inclusive, nesses últimos dias, semanas, na verdade, na Bolsa Brasileira, né? Uma questão de aversão a risco de um modo geral, enfim, o Bovespa teve uma performance aí, talvez, tanto quanto contrário do que o pessoal esperava com o movimento de redução de juros do nosso Banco Central aqui quando aconteceu. Queria entender um pouquinho de ti, da visão e das perspectivas de Brasil para esses próximos meses, e daí fazendo esse gancho, né? A gente acabou de falar de juros nos Estados Unidos, de também crescimento da China, como que isso conversa, para quem está nos assistindo lá do outro lado da tela, com o nosso cenário interno? Então, felizmente, algumas coisas aconteceram no Brasil. A primeira delas é ter um Banco Central que ele foi dos primeiros. Então, como ele foi dos primeiros a subir, ele está sendo dos primeiros a cair os juros. Então, isso vai ajudar bastante, e de um nível muito alto, né? Então, isso vai ajudar bastante a empurrar essa economia. Número 2, o setor de commodities, né, o setor agrícola brasileiro, está espetacularmente bem. Embora as commodities até este ano não estão indo tão bem. Elas foram bem no início do ano, mas caíram bastante por conta dessa dúvida de como vai se comportar a China. Mas assim, o volume plantado é um espetáculo. Isso puxou bem a nossa economia no primeiro trimestre, puxou um pouco mais no segundo trimestre, e outras coisas também melhoraram, menos a indústria, mas mais o resto, serviços, etc. Então, o mercado que projetava 2 e pouco, já passa a projetar mais de 3% de crescimento esse ano. Isso é uma grande novidade. Nós, na Jazz Mauá, até éramos mais otimistas, achávamos que o crescimento podia chegar em 3%, nós já achamos que pode ser mais do que 3%. Essa é uma novidade relevante, porque o juro nem caiu ainda quase, e nós já temos um cenário de mais crescimento que a gente imaginava. Isso melhora tudo, melhora os índices de endividamento, que eram um grande desafio, ainda são um grande desafio para o governo, mas quando você cresce mais, a receita cresce mais, então o desafio é um pouco menor. Um ambiente que cresce mais, as empresas também conseguem crescer mais, faturar mais, acabam investindo mais. Então, o que está acontecendo na prática é que nós estamos entrando num ciclo virtuoso. O mundo ainda está muito em dúvida, né, do quanto o juro atual vai dar conta do recado. Na minha visão, já é suficiente, só que vai ter que ficar mais tempo. Mas o mercado ainda está um pouco na dúvida de o que vai acontecer. Tem um outro ponto que o Banco Central americano, ele está vendendo muito títulos do Tesouro para o mercado. E o mercado não está com tanto apetite assim, e isso está gerando uma certa congestão nos ativos em geral, por isso que eles estão sofrendo, inclusive. Mas no caso brasileiro, a gente está vivendo então um ciclo melhor. Então as contas fiscais estão com uma cara melhor, não é que estão um espetáculo não, mas elas estão bem melhor do que se imaginava. O crescimento está maior. Isso não está querendo dizer mais inflação, porque a inflação está super ok, vai chegar perto da meta o ano que vem. E o Banco Central com muita capacidade de reduzir os juros, e ao longo desse processo o crédito também está pegando. Então o crédito ajuda, tanto para o setor imobiliário como para investimento de uma maneira geral, né? Quando o crédito está de novo, não vamos falar de frouxo, mas ele está voltando à normalidade, né? A gente acabou de comentar esse ponto de inflação, né, que no curto prazo aqui está controlada. A médio e longo prazo, qual é a tua visão com relação a isso? Porque existe, querendo ou não, uma incerteza no que diz respeito à política fiscal, né? Até que ponto o novo arcabouço fiscal, ele de fato é crível o suficiente para nos levar a alcançar uma receita, uma despesa, ok, dentro daquilo que está sendo projetado e aí previsto pelo governo. E, enfim, nesse sentido, assim, mais a médio e longo prazo daí, pensando lá em 26, 27, algo mais nesse sentido. Otimismo também com relação ao Brasil, nem tanto? Então vamos lá.
Seria um excesso de otimismo achar que um governo de esquerda iria reduzir gastos. Embora o Fernando Haddad, o nosso ministro, acabou de dizer que é possível. Vamos ver. Mas um governo de esquerda, ele sempre acha que o Estado precisa crescer um pouco mais e que a arrecadação precisa crescer um pouco mais. O que o arcabouço tem de bom é que ele dá uma linha, um caminho para, aumentando a receita, você não aumentar tanto a despesa e você se aproxima mais, vamos dizer, da sustentabilidade. Num passo bem lento, mas você se aproxima. Isso não é bom, mas é muito melhor do que o contrário, do que você Não tem nada. ampliar muito o gasto, etc. Ainda bem que não foi esse o caminho está sendo lentamente para a estabilidade. Ou seja, através de mais receitas, ter uma dívida PIB que fique estável. O que a gente está tendo de surpresas de crescimento ajudam bastante nessa direção. Não é que é fácil, o arcabouço não é a prova de bala de jeito nenhum, mas ele dá uma linha. E essa linha, sendo um pouco ajudada com mais crescimento, inflação tranquila, Banco Central reduzindo juros, dá para ficar mais animado sim. Isso não quer dizer que nós vamos resolver o problema da dívida no curto prazo. Vai ter que vir sim um novo conjunto de medidas, provavelmente no lado da despesa, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito, reforma administrativa, para que você realmente consiga ter um resultado que dê conta dessa dívida parar de subir. Mas eu acho que é muito difícil que a gente veja isso antes de 2026, 2027. A gente falou reforma administrativa, que é um ponto que vem sendo tocado. Reforma tributária, né? Muita gente falou disso ao longo desses últimos meses. Qual a tua visão a respeito disso, dos impactos, setor de serviço, indústria, quem que se beneficia ou não desse movimento? Que, segundo o governo, não é para a gente ter um aumento dos tributos, né? Entre esses segmentos, uma leve mudança ali, um equilíbrio, mas queria entender de ti mais esse ponto, né? O que é positivo, o que daqui a pouco teria que ser revisto de uma forma com um pouco mais de carinho, mais segurança? A política fiscal, como eu falei, em algum momento você vai ter que avançar mais em termos do resultado fiscal, porque não dá para a dívida PIB ficar subindo do jeito que ela tem subido. Então isso é uma coisa que está em aberto ainda. Dito isso, a reforma tributária é um espetáculo. Não vou dizer que ela é um espetáculo porque o desenho dela é a coisa mais bonita do mundo, mas é porque hoje nós temos um horror instalado, problema de tudo quanto é lado, ineficiência, burocracia. Às vezes uma empresa faz o produto passear pelo Brasil para pagar menos imposto, que é uma loucura. Então é muito ineficiente. A eficiência que a reforma tributária traz é alguma coisa entre 1 a 1,5% a mais de crescimento sustentável. É muita coisa por ano. Agora, demora ainda porque ela tem uma transição longa, então ela demora para acontecer. Mas como tudo, quando você vê que vai acontecer um pouco ali na frente, você já começa a se mexer agora. Então, de maneira crescente, a reforma tributária vai tendo impacto na economia até a partir de 26, 27, quando ela começa a valer de fato. Mas, assim, muito provavelmente vai ter mais investimento acontecendo e mais crescimento do próprio PIB, né? Perfeito. Falando de crescimento, quais segmentos hoje onde a gente enxerga o maior potencial nesse sentido? E aqui, entrando em todas as classes de ativos, né? A gente é muito parceiro da Jive Mauá quando a gente fala na linha de fundos imobiliários, na distribuição, mas olhando para a Bolsa também, enfim, o que vocês têm visto com melhores olhos nesse sentido? Vamos lá, o juro ainda curto, mas também o longo está muito alto no Brasil. Pode ficar mais alto? Eu acho muito pouco provável. Eu acho que até há uma certa superestimação de risco de dívida no Brasil. Exatamente, mas ainda o patamar é muito alto. Né? Você olha países com problemas fiscais até maiores que o Brasil, a taxa de juro real de longo prazo muito mais baixa. Então,
isso favorece muito os ativos que têm um duration longo, né? E daí um grande candidato é o setor imobiliário. Né? O setor imobiliário, quando você compra um fundo que tem um empréstimo de longo prazo, ele primeiro tem uma garantia real deste tamanho e segundo ele tem uma taxa de juro muito alta embutida, fora que não paga imposto, né? Que é um benefício enorme. Então você tem 3 benefícios acontecendo ao mesmo tempo, nesse momento que, sei lá, daqui a um ano, muito provavelmente o juro real vai estar muito mais baixo. Não só de curto prazo, mas de longo prazo também. Então, por isso que nós achamos uma enorme oportunidade, eu diria bem assimétrico, é uma grande oportunidade com risco relativamente baixo, porque o juro ainda está muito alto. O segundo setor que isso também vale é o setor de infraestrutura. Próprias debêntures de infraestrutura, né? Empresas investindo. Nunca se investiu tanto em infraestrutura como agora. O pipeline deixado antes de entrar o próprio governo Lula era de R$1 trilhão para 10 anos de investimento em infraestrutura. É muita coisa, eu não lembro de ter visto isso na minha carreira. É muita coisa, é um setor que vai acabar se beneficiando muito, ainda os spreads também são muito elevados. Né? E depois, mais setor de saúde, setores ligados à economia doméstica. Né? De novo, o Brasil ele fez 6 anos de muita reforma, então desde a época do Michel Temer, época do Bolsonaro, fez muita reforma na área econômica. Agora, esse Congresso ele está segurando a agenda anti-reforma, aquela agenda de voltar para trás, ele está segurando no lado micro e tem feito avanços no lado macro, o próprio arcabouço, a própria reforma tributária que é um espetáculo. Então, o Brasil, na verdade, ele está adquirindo uma capacidade de crescer bem mais de maneira sustentável do que ele tinha antes. Antes ele podia crescer 1% ao ano, 1 e pouco, e estamos conversando, mais do que isso era a inflação. Agora esse número está muito mais para 2,5%, 3%. Com a reforma tributária esse número pode crescer ainda mais. Então, dá para se animar mais do que está acontecendo localmente, de novo, porque a agenda macro boa está avançando e a micro ruim não está avançando. Perfeito. Você citou um ponto interessante, quando a gente comentou dos fundos imobiliários, a questão da isenção do imposto de renda e dividendo. Eu atuo diretamente no front, no escritório, nessa linha, e é uma pergunta muito frequente que a gente recebe dos clientes investidores, até quando que vai isso, né? A gente viu o governo taxando agora alguns segmentos, né, mudando algumas regras. Na sua visão, mantém-se a isenção de imposto de renda para os dividendos dos fundos imobiliários para bastante tempo para frente, é algo que vai ser conversado ou ventilado ainda nos próximos anos, porque o Brasil é um dos países que foge à regra nesse sentido, né? Sim, agora, quando você olha a tributação, qual é o grande problema? O grande problema é quando você tem vários tipos de tributação dependendo do produto, você precisa harmonizar isso. E depois, quando você tem vantagens tributárias ou até isenções em produtos de curtíssimo prazo, porque isso é só bom para o rentista de curto prazo. Agora, por exemplo, uma debênture de infraestrutura, que são papéis de 10 anos, 15 anos, por que não esses papéis terem alguma vantagem tributária? Eles estão ajudando muito o investimento, deveriam ter. Por que não os fundos imobiliários, que são, o que eles têm dentro deles são ativos de longuíssimo prazo? Eles também deveriam ter. Nesse sentido, o risco, a meu ver, é muito baixo desses ativos serem taxados. Eu acho que eles estão ok de terem alguma vantagem tributária. O que não é ok é aquelas coisas de curtíssimo prazo, 90 dias, 30 dias. Isso é uma loucura. Isso tem que acabar. Provavelmente, de alguma maneira, isso vai acabar. O fundo exclusivo, que acabou de ser taxado, era uma excrescência enorme. Tinha que acontecer, está acontecendo. Mas eu não acho que a gente corra um risco muito grande, não, principalmente nessas coisas mais longas. Né? Perfeito. O investidor pode ficar tranquilo? Eu acho que sim, A agenda, pelo menos desse grupo que está lá hoje, não passa por aí, não. Perfeito. Figueiredo, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso painel. A gente fica aí te aguardando
no nosso escritório lá em Porto Alegre para mais um bate-papo aí. Se Deus quiser, falando dessas todas as coisas que deram certo daqui para frente. Então, eu que agradeço. Você sabe que vocês são um grande parceiro da Jive Mauá. A gente está muito feliz com a parceria. E tudo de bom. Vamos firme.